Saudações, colegas da Polícia Judicial, aqui Igor Mariano, policial judicial do quadro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, atualmente em exercício junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de tratar hoje de um tema que considero importantíssimo, tanto para o que nós já vivemos, quanto para o que nós vamos viver daqui para frente. E isso está diretamente relacionado à matéria de segurança de dignitários. O que eu vou tratar aqui hoje é um elemento que precede a doutrina de segurança de dignitários. E eu gosto de chamar isso de uma ideologia de aplicação da doutrina de segurança de dignitários no contexto da Polícia Judicial. Essa ideologia que potencializa a nossa vocação para a segurança de dignitários, que tanto fez a gente evoluir, né, e está diretamente relacionada com a organização da Polícia Judicial e a ampla evolução que nós estamos vivendo desde a edição da Resolução 344 de 2020. Então estamos aí quase chegando a 2 anos de organização com uma evolução, eu diria, significativa, uma consolidação em processo aí progressivo, e isso eu vou, como todos aqui saberão, como todos vão poder acompanhar o meu raciocínio, há nisso uma relação direta com essa ideologia de aplicação da doutrina de segurança de dignitários para o contexto, para as atribuições da Polícia Judicial. Pois bem, primeiramente, segurança de dignitário. Isso é importante a gente ter muito bem definido o que é um dignitário. O dignitário é aquele escolhido pela instituição, reconhecido pela instituição, como de tal forma importante o seu cargo, digno é o seu cargo, que ele precisa, pela própria preservação do cargo, de uma estrutura mínima de segurança que garanta a rigidez da própria instituição. Então, a segurança deste elemento da instituição está diretamente relacionada com os fins e objetivos da própria instituição. Por isso, ele é identificado como dignitário. Todos os magistrados são dignitários? Não, todos os magistrados são autoridades, têm poder de decisão, mas nem todos são dignitários. Para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, os 11 ministros são reconhecidos como dignitários pela Secretaria de Segurança. Já um tribunal, de repente que tenha mais desembargadores, enfim, às vezes não reconhece todos os desembargadores como dignitários, né? Mas o presidente, o vice, o corregedor, enfim, cada tribunal tem essa liberdade de fazer essa definição de quem são os seus dignitários. Um juiz, por exemplo, ele normalmente, no Supremo Tribunal Federal, ele não teria a condição de dignitário, mas se ele é diretor de um foro, de uma seção judiciária, ele pode ser tratado, pode ser reconhecido e pode ter essa definição de dignitário. Então essa é a primeira questão importante, a nossa definição de dignitários. Agora, quem faz segurança de dignitários e como é feita essa segurança? Bom, basicamente todas as instituições de segurança pública fazem segurança de dignitários. A Polícia Federal tem uma sólida doutrina de segurança de dignitários, Nós acabamos de concluir agora a 2ª turma do curso de formação lá na Academia Nacional de Polícia, onde nós tivemos o acesso a essa doutrina, importante doutrina que a Polícia Federal desenvolve, e é uma doutrina muito sólida. Então aprendemos com eles e trazemos para esse nosso contexto também a doutrina deles. A Polícia Rodoviária Federal, com amplo destaque nos grandes eventos, diga-se de passagem, também é uma instituição dedicada à segurança de dignitários. Eu mesmo já operei muitas vezes com a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar fortemente presente na segurança dos governadores de estado e também dos tribunais de justiça, também uma instituição que atua na segurança de dignitários. Polícia Civil, igualmente, na segurança de líderes, de chefes do executivo, enfim, quase que todas as instituições fazem a segurança de dignitários. Agora, qual é a diferença dessas instituições para nós da Polícia Judicial? O que nós temos que eles não têm? E eu vou dizer para vocês, nós temos dignitários. Interessante isso, porque
os colegas muitas vezes não conseguem perceber essa importante vantagem, de modo que os nossos dignitários são perenes. O ministro do Supremo Tribunal Federal costuma ficar, né, nos quadros da corte por 10, 20, 30 anos, de modo que o efetivo da Polícia Judicial consegue desenvolver um conhecimento tão aprofundado desses ministros, desses dignitários, que é possível a gente desenvolver um trabalho de segurança de dignitários ajustado, particularizado. Então, em que consiste essa ideologia que eu disse no começo, que precede a própria doutrina de segurança de dignitários? Ela consiste no oferecimento de uma segurança de dignitários particularizada. Ora, Igor, quer dizer, uma segurança de dignitário para cada um, então isso vai ferir protocolos, vai ferir procedimentos, né? Como fazer isso sem tornar a segurança de dignitário heterodoxa e arriscada? Bom, não é isso. Então, para isso, nós desenvolvemos, né, junto no TSE, inclusive, um manual de segurança de dignitários prescrevendo a chave para que a gente consiga operar de maneira particularizada, respeitando as peculiaridades, as necessidades do dignitário, sem que com isso a gente precise descaracterizar os protocolos procedimentais da segurança de dignitários. E como é feito isso? No nosso manual de segurança de dignitários, o elemento que é o sombra, que é o chefe da operação de segurança dignitária, como é na doutrina de segurança dignitária mesmo, ele assume uma função ainda mais importante, porque o sombra, ele é o responsável por traduzir a medida de liberdade que tem o dignitário para a equipe e, de toda forma, a limitação dessa medida para o dignitário. Então, o sombra é uma via, ele funciona como elemento de mão dupla, né? Ele traduz a medida de liberdade do dignitário para a equipe. E como funciona essa tradução? Essa tradução se dá por flexibilização de protocolos, né? E olha, vejam que eu disse flexibilização, não para dispensar protocolos, né, e afastar protocolos, enfim, não é isso, mas é flexibilizar, é adequar protocolos para melhor atender aquele dignitário. Vejam que a adequação de protocolos já faz parte da doutrina de segurança dignitária. A segurança dignitária deve ser uma atividade de fácil adequação, mas nessa ideologia que eu sustento como sendo fundamental para nós da Polícia Judicial, fundamental para a preservação dessa nossa vocação, desse diferencial que nós temos, ela ganha uma conotação ainda mais importante. Por quê? Porque o dignitário, como eu disse no começo, ele tem uma proteção do cargo. Isso independe de uma ameaça concreta e de um risco real. É claro que com o aumento do risco, com a existência de ameaças, essa liberdade do dignitário diminui, porque ela é inversamente proporcional ao risco. Aumenta-se o risco, diminui a liberdade. Diminui o risco, né? Ausentes ameaças concretas, a gente tem um dignitário com um pouco mais de liberdade, que pode ser traduzida pelo sombra na adequação, na flexibilização de alguns procedimentos para tornar essa segurança de dignitário particularizada, para o melhor atendimento do nosso dignitário. Então vejam que segurança de dignitários, ela vive em tensão com a vida particular, vive em tensão com as necessidades, com algumas necessidades do dignitário, e com esse modelo que nós sugerimos, com essa ideologia, nós conseguimos aproveitar essa nossa vocação, aproveitar esse nosso diferencial para fazer algumas flexibilizações, desde que não se descaracterize o modelo, o nível de proteção aplicado. E essa descaracterização seria o limite, né? Se você descaracterizou o nível de proteção, então você ultrapassou o limite. O sombra não está autorizado a fazer isso. Ele não pode ultrapassar o limite de flexibilização, e ele deve ser esse elemento que vai conscientizar
o dignitário de que esse limite existe e ele precisa ser respeitado para o bem da própria segurança do dignitário. Então, nós sabemos que precede, né, que vem antes da própria segurança de dignitários uma análise de risco, né, uma análise que é feita para saber qual é o nível de risco que nós estamos lidando quando fazemos a segurança de um dignitário ou até mesmo de uma autoridade. Os senhores aí nesse curso certamente estão aprendendo que para você planejar uma escolta de urna eletrônica, uma escolta de uma autoridade, você vai precisar fazer uma análise de risco para saber com quais variáveis você está lidando nessas operações, não é? Quais são as ameaças e qual é o nível de proteção que é necessário para neutralizar essas ameaças. Então, estabelecido o nível de segurança, por exemplo, o nível 2, onde nós temos duas viaturas, né, o VIP e o veículo S1, as flexibilizações possíveis, volto a dizer, inversamente proporcionais ao risco, você, como sombra em uma operação de segurança, pode flexibilizar. Por exemplo, o dignitário está se deslocando para um compromisso pessoal, para encontro com familiares, para uma consulta médica, enfim, uma situação um pouco mais delicada, e eu posso, né, apenas um exemplo aqui, pedir para a escolta segurar um pouquinho, 20 metros, né, uma certa distância, sem fazer aquela aproximação ostensiva. E por que a gente não perde a ortodoxia? Porque a gente vai neutralizar possíveis riscos e ameaças com outras medidas. Por exemplo, uma segurança perimetral nesse momento de chegada do comboio, né? Eu costumo fazer isso. Então, chamo menos atenção, a escolta segura um pouquinho, mas lá na posição de desembarque, por exemplo, da autoridade, nós temos uma segurança perimetral, uma garantia de que ali nós não estamos expondo aquele dignitário ao risco. Agora, e se eu dispensar a minha escolta? Bom, se eu dispensar, eu descaracterizei o nível 2 de proteção e, portanto, ultrapassei o limite que me cabe. Dessa forma, eu consigo oferecer para o meu dignitário um trabalho perfeitamente ajustado às suas particularidades, às suas necessidades, conquistando esse dignitário para um trabalho profissional. Então, os nossos dignitários, por que eu disse no começo que essa ideologia está diretamente relacionada com a organização da Polícia Judicial? Porque foi fazendo o trabalho assim, né, que nós conquistamos a credibilidade, conquistamos a confiança, principalmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ministros de todos os tribunais superiores, assim como os colegas pelo país têm feito com os presidentes de tribunal, com os magistrados protegidos, a gente conseguiu conquistar uma confiança tamanha, desenvolvendo um trabalho profissional que fez com que esses membros do Poder Judiciário dessem esse voto para nós, esse voto de confiança, que foi a organização da Polícia Judicial e que hoje reverbera praticamente em todos os tribunais da União. Bom, eu fiz um pouco do resumo dessa matéria e novamente permaneço à disposição. Vou colocar esse manual que nós desenvolvemos no TSE à disposição do professor Josemar e de todos os colegas né, que estão aí trabalhando, enfim, né, fazendo esse curso e também fico aberto a debate técnico. Sou sempre aberto ao debate técnico, gosto quando não há concordância e a gente consegue desenvolver, né, enfim, um caminho do meio, a gente consegue debater, apresentar razões para esse procedimento ou para outro e a gente assim evolui, né, fazendo uma síntese dos nossos pensamentos. Então, muito obrigado e sempre à disposição.